Bom, então tá gravando. Vamos para a nossa quarta aula de matemática discreta para computação. E hoje a gente vai falar de quantificadores, que a gente já começou a falar na aula passada, né? A gente vai falar de quantificadores e a gente vai ver equivalência de enunciados quantificados. E um ponto muito importante que vai aparecer aí é como é que a gente faz a negação desses quantificadores, né? Não sei se vocês lembram, na aula passada a gente falou de... acho que é essa. Na aula passada, a gente falou de negação de enunciados, né? A gente lembra que vocês até chamaram de tabuada das negações, né? Enfim, a gente tem uma maneira de negar cada conectivo e é muito importante, né? Na verdade, é fundamental que vocês saibam as negações. Então, a gente viu a lei de De Morgan na negação da conjunção, a lei de De Morgan na negação da disjunção. A gente viu como negar o sim, então, que a negação do sim, então, vira uma conjunção, certo? Onde você afirma o primeiro cara que acompanha o C e nega o segundo. E a gente viu também a negação da biimplicação, que dá para a gente deduzir utilizando a regra do sim, então. Beleza? E De Morgan também. Bom, negação da negação, a gente viu que é equivalente a não negar, né? A afirmar. E basicamente foi isso que a gente viu na aula passada. A gente fez alguns exemplos, negou alguns enunciados, simbolizou, né? Tudo isso. Bom, então, quando eu falei de equivalência, quando a gente falar de equivalência de enunciados quantificados, a maior importância, na verdade, para a gente vai ser com relação a essa negação do para todo e do existe, tá? Saber negar isso vai ser muito importante quando a gente for falar de técnicas de demonstração. Então, na aula passada também a gente já falou de constante variável propriedade, e a gente ficou faltando a gente ver, né? Quais são os quantificadores que a gente vai usar, como aplica na formação do enunciado e as equivalências dos enunciados quantificados. Tá bom? Então, a gente vai definir generalização e existencialização e a gente vai simbolizar esses enunciados quantificados. Bom, constante, como a gente já tinha falado na aula passada, é o objeto fixo, determinado, que não assume um valor diferente dentro do mesmo contexto. Enquanto que a variável não, ela pode denotar várias coisas dentro de um mesmo contexto. Bem a noção de constante variável que a gente já tem na nossa vida real. E a propriedade é aquilo que está atrelada, né? Esse sujeito, esse objeto que a gente está lidando. Quando a gente estava lidando com objetos determinados, com constantes, o carro é verde. Então, ser verde é a propriedade aí atrelada ao objeto que a gente está olhando. Agora, a gente vai lidar com variáveis. Então, a gente falou, inclusive, dessas características aqui, que são as propriedades, e a escrita delas utilizando como enunciados, né? E utilizando variáveis. Aí, no caso, eu utilizei a variável x, y e z. Beleza? Então, esses slides a gente já falou. E a gente também já falou desse, que é como formar enunciados mais complexos, né? Assim como a gente fez lá quando os nossos objetos eram bem determinados, a gente utilizava os conectivos, assim a gente vai fazer quando a gente está lidando aí com as variáveis, esses enunciados, né? Que a gente vai quantificar. Então, a gente já falou sobre todos esses exemplos aí e a gente parou aqui. Belezinha? Então, a gente vai utilizar os quantificadores lógicos. Isso aí. Beleza? Então, a gente vai utilizar os quantificadores lógicos. A gente tem um enunciado. Observem que agora a avaliação vai depender do contexto onde a gente está. Uma coisa pode ser verdadeira no contexto dos números naturais, por exemplo, e pode ser falsa no contexto dos números inteiros. Ou uma coisa pode ser falsa quando a gente está lidando com seres humanos, e pode ser verdadeira quando a gente está lidando com animais. Beleza? Então, vai depender do domínio que a gente está trabalhando. Certo? O domínio influencia várias coisas. Quando você está resolvendo uma equação, por exemplo,
e aí você tá lá, uma equação de segundo grau. E aí você chega num delta negativo. Então, você pode dizer que dentro do contexto dos números reais, você não tem solução, e isso é verdadeiro. Mas se você estender um pouquinho, se você for para os números complexos, você tem solução. E aí dizer que não tem solução é falso. Então, depende do domínio onde você está. Beleza? Ok? Então, agora, basicamente, o que é quantificar, né? A gente vai precisar de um domínio, a gente vai ter um enunciado, a gente vai ter uma variável e a gente vai quantificar. E quantificar nada mais é do que colocar na frente do enunciado essas duas expressões, ou bem o para todo, ou bem o existe. Ok? O para todo, como a expressão já diz, ela é uma generalização, beleza? Para todo, vale para todos. O existe já é a existencialização, né? Existe alguém que satisfaz tal coisa. Não precisa valer para todo mundo. Para ser verdadeiro, basta que valha para um. Beleza? O para todo, não. Para todo, digamos, para todo X, X é aluno. Depende, né? Por exemplo, se eu pegar dentro do nosso contexto aqui, nessa sala, para todo XX é aluno? Não, eu não sou aluna. Beleza? Ok? Então, vai depender do domínio. Essa avaliação, né, vai depender do domínio. Mas a ideia do para todo é que tem que valer para todos os elementos que estão ali naquele domínio. Ok? E a ideia do existe é que precisa valer pelo menos para um. Ok? Bom, então, para todo, generalização e existe existencialização. N é par, esse enunciado, tá bom? Domínio, números naturais. Vamos lá. Vamos tentar quantificar. Para todo N, N é par. Pensando no domínio dos números naturais, tem como a gente avaliar isso? Qual é a avaliação para isso? Para todo N, N é par. Dentro dos números naturais. Não? Sim, eu quero saber se dentro desse meu domínio, que é dos números naturais, se essa afirmação aí que eu estou fazendo, ó, para todo N, N é par. Qual é a avaliação disso? Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Beleza? E essa daqui, existe ao menos um N, tal que N é par. Verdadeiro? Por exemplo, eu posso exibir o 2. Ok? Todo mundo enxerga aqui nesse primeiro, aqui, eu generalizei? É bem o que a gente faz no nosso cotidiano com coisas diversas. E aqui eu restringi, né? Particularizei. Ok? Tanto que aqui, para eu mostrar que é verdadeiro, basta eu exibir um exemplo. O 2 é par. Logo, existe, isso é verdadeiro. O para todo, eu teria que. O para todo, na verdade, para mostrar aqui que é falso, basta eu exibir um número que não seja par, né? Todo mundo concorda? Porque se o para todo fosse verdadeiro, tinha que valer para todos os números naturais. Mas, poxa, o 3 é um número natural que não é par. Então, eu refuto mostrando o 3. Beleza? Agora, vamos considerar esse enunciado aqui. Y respira. O domínio é o de pessoas vivas. Quantificando agora. Para todo Y, Y respira. Verdade. Existe ao menos um Y tal que Y respira. Também é verdade. Beleza?
Ok? Professora, sim, então se a generalização for... Então, a generalização é a aplicação, né, da partícula todo, né? Ou alguma variante de todo na frente do enunciado. Então, vamos generalizar. Ele é sapo. Ele é sapo. Eu vou... Ai, meu Deus. Tô compartilhando até coisa errada. Eu vou parar o meu vídeo porque às vezes fica travando aqui para mim. Ele é sapo. Como é que a gente generaliza? Quero generalizar. Aí eu tô com um cara ou um animal dizendo o seguinte: ele é sapo. Um objeto específico é sapo, né? Eu quero generalizar. Eu quero dizer que... Como é que eu generalizo isso, gente? Eu não quero falar, né? Porque eu quero que vocês cheguem no raciocínio. Perfeito. Todos são sapos. Perfeito. Beleza? Se a gente colocar a variável x, a propriedade aí é ser sapo, né? Então, o enunciado generalizando com a variável x, x é sapo. É perfeito. Então, para todo x, x é sapo. Ótimo, gente. Demais. Muito bom. Agora, outro enunciado aí, ó. M é matriz invertível. Quero generalizar isso aí. Quero sair de M. Como é que a gente generaliza? Não. Observa o seguinte, Lucas, você está mudando a posição do verbo. E a gente já vai ver que isso é fundamental nesse contexto. Observa que no ele é sapo, vocês não mudaram a posição do verbo. Todos são sapos. Vocês estão mudando a posição do verbo. M é matriz invertível. Olha onde está o E. Isso aí. O E não pode sair de antes do matriz. Então, ó, generalizando, todos são matrizes invertíveis. Ok? Belezinha? Isso aqui é diferente de toda matriz é invertível. Vocês conseguem já enxergar isso? Ok? Todos são matrizes invertíveis. Eu estou pegando o meu domínio e estou falando, olha, todo mundo que está dentro desse saco aqui é matriz e invertível. Ok? Se eu dissesse todas as matrizes são invertíveis, eu ia ter que olhar no meu saco e ia ter que ver assim, ó, essa é matriz, essa é matriz, essa é matriz. Ah, então elas são invertíveis. Ok? Belezinha? Então, muita atenção quando vocês forem generalizar nessa posição do verbo. Não muda essa posição do verbo. Essa é a dica que eu dou para vocês. Com a variável, a propriedade aí é ser matriz e ser invertível, né? Então, y é matriz e y é invertível. Generalizando, para todo y, y é matriz e y é invertível. Show? Importante, isso que eu acabei de falar para vocês. Essa generalização não pode ser reescrita como todas as matrizes são invertíveis. Tá bom? Por quê? Porque, de novo, eu estou pegando o meu saco lá de todos os objetos que estão no meu domínio. Quando eu digo isso aí,
eu tenho que procurar as matrizes. Somente elas, né? Então, vocês conseguem enxergar o conectivo que vai aparecer aí? Eu preciso caçar as matrizes para poder afirmar que esses seres que estão aí são invertíveis. Beleza? Porque o que está dizendo aí nessa frase é que tudo que é matriz é invertível. Beleza? Alguém consegue enxergar qual é o conectivo que aparece nesse caso aí? Aqui no anterior, a gente viu que para todo y é matriz e y é invertível. Mas aqui, peguei o meu saco e tô... Opa! Nem todo mundo é matriz. Então, não posso afirmar que todo mundo é invertível. Então, vou ter que caçar as matrizes. Perfeito, Guilherme. Parabéns. Se é matriz, então é invertível. Beleza? Show? Observaram a diferença entre os dois enunciados? Ótimo. E a gente sabe que a tabela verdade, né, do sim, então, é diferente da tabela verdade do e. Então, claramente, esses enunciados não serão equivalentes. Bom, se ele é homem, então é mortal. Sim, exato. É bem sutil. Na verdade, basicamente é a posição do verbo, né? Mas tem uma grande diferença. Se ele é homem, então é mortal. E agora, gente? Queremos generalizar, tirar esse ele aí. E aí, João, se eles são homens, então são mortais. Isso! Todos os homens são mortais. Todo homem é mortal. Observaram que vocês... o João Paulo se manteve ali no sim, então, né? Mas eu gostei bastante que o Lucas... Não estou falando nada sobre ela, estranha. Então, se não é homem, é tudo verdadeiro. Beleza? Então, ó, o que eu gostei aí é que vocês tiveram a capacidade de fazer a analogia com o que a gente acabou de ver. Se ele é homem, então é mortal. Vocês pegaram e colocaram: todo homem é mortal. Olha o verbo depois do homem, depois do sujeito, né? Então, eu vou olhar lá dentro do meu domínio de seres vivos e vou olhar. Ah, esse é homem, esse é homem, esse é homem. Então, esses são mortais. Beleza? Ok? Então, todos os homens são mortais. Belezinha? A propriedade aí que a gente tem é ser homem. Foi mal, desculpa aí. Ser homem e ser mortal, né? Então, eu tô chamando aí de Z. Se Z é homem, então Z é mortal. Ok? Belezinha? Usando o para todo Z, se Z é homem, então Z é mortal. Amores, isso é diferente de todos são homens imortais. Ok? Se a gente mexer no verbo, colocar o verbo para frente do fato de ser homem, aparece o quê? Aparece uma conjunção. Porque aí eu estou dizendo que dentro do meu domínio, todo mundo é homem imortal. Ok? Então aí aparece o conectivo e, ao invés do sim, então. Tranquilo? Bom,
Bom, a existencialização é a colocação da partícula existe ao menos um, enfim, as variantes na frente do enunciado, tá bom? Aqui a gente está sempre pensando, a gente tem uma variável, né? Eu não estou ficando forçando ali, porque o mais importante é a gente entender o contexto, né? Entender o que é existencializar, quando é que vai ser verdadeiro, quando é que vai ser falso, tá bom? Então vamos lá. Vamos existencializar? Antes a gente estava generalizando. Eu não sei se essa palavra existe. Bom, eu invento palavras de qualquer forma. Ele é um príncipe. E aí? Queremos existencializar. Não precisa. Isso, perfeito. Existe um príncipe. Perfeito. Ou existem príncipes. Beleza? Tranquilo? Se eu pegar a propriedade aí, né? A propriedade é ser príncipe. Vou utilizar a variável x. X é príncipe. Então, existe x, tal que x é príncipe. Vamos lá. T é transformação injetiva. Vamos existencializar aí. Existem transformações injetivas. Ok? Tranquilo? Se a gente colocar a variável x ou a variável y, que seja, a gente tem quais propriedades aí, né? Ser transformação e ser injetiva, né? Y é transformação e Y é injetiva. Existencializando, colocando o existe na frente, existe Y, tal que Y é transformação e Y é injetiva. Bom, a existencialização, a diferença é menos sutil do que lá com a generalização, tá? Lá na generalização, a diferença era posicionamento lá de um verbo, né? Com a existencialização, a coisa do sim, então fica mais explícita. Se for um sim, então, vai ter alguma coisa na sua afirmação, no seu enunciado, que seja explícito ali o sim, então. Professor, por que não pode ser uma coisa só? Y é transformação em injetivo. Você precisa, porque aí são duas propriedades, né? Ser transformação e ser injetivo. Precisa ter o enunciado escrito de forma estruturada. Isso, exato. Beleza? Aí, como eu estava falando, o sim, então, na existencialização, ele vai ser mais explícito. Sempre que for um sim, então, para simbolizar numa existencialização, vai aparecer ou bem o sim, então, na frase, ou bem algo próximo do sim, então, quando, alguma coisa assim. Tá bom? Uma coisa que indique causa e consequência. É diferente da sutileza lá da generalização. Na existencialização, o negócio é mais papum. Então, claramente, né, isso que a gente escreveu aqui, ó, existem transformações injetivas, né? Isso é bem diferente do que isso aqui que está escrito. Existem as que, se são transformações, são injetivas. Ok? Então, a diferença na existência. A minha maior preocupação com vocês é na generalização, porque a diferença é bem sutil. Por exemplo, nesse enunciado aí, ó. Ele toma uma atitude quando é forçado. Todo mundo enxerga aí uma causa e consequência?
Beleza? Quando a gente vai existencializar isso aí? Existem aqueles que, se forçados, tomam uma atitude. Beleza? Isso. Não, se é forçado, para ele tomar atitude, qual é a causa, qual é a consequência? Ele só toma atitude quando ele é forçado. Então, a causa para ele tomar uma atitude, isso, o quando sempre inverte a frase, tá? A causa para ele tomar uma atitude é ser forçado. Beleza? Todo mundo enxerga que ele só toma atitude se for forçado? Então, se é forçado, toma atitude? Essa é a ideia do quando que a gente usa no nosso dia a dia. Essa é a certa. Essa é a certa. Sim, pode ser. Só que aqui eu quis explicitar o sim, então. Tá bom? Show? Então vamos lá. Quais são as propriedades que a gente tem aqui? Vai aparecer, Ju. Já vai aparecer. Ser forçado e tomar atitude. Perfeito. Beleza? Então, se Z é forçado, então Z toma uma atitude. Existencializando, existe Z, tal que se Z é forçado, então Z toma uma atitude. Show? Vai aparecer agora. Então, a gente não pode reescrever. Existem os que são forçados e tomam uma atitude. Observa que aparece o conectivo. Beleza? Aí é uma conjunção mesmo. Não foi? Não foi? Do E. Do E. Mas nos dois casos da existencialização, na primeira, o sim então aparece, não apareceu o sim então, mas apareceu o quando, que expressa uma causa e consequência, né? E aqui apareceu o E. Beleza? O conectivo aparece. Como é que a gente simboliza isso, né? A gente continua tendo as propriedades de ser forçado, tomar atitude. Então, existe Z, tal que Z é forçado e Z toma uma atitude. Ok? Bom, para a gente ver, né? Não é uma consequência do outro. Perfeito, Ju. A diferença crucial, né? Tá na questão do valor, né? Observe o seguinte: para todo V, Φ e Psi, de X, de V, perdão. Tá faltando ali o que esses enunciados eles dependem de V, né? Para todo de uma conjunção e o para todo de uma implicação, eles têm valores, verdades distintos, né? Observe o seguinte: sempre que a gente for avaliar, né, quando a gente está nesse contexto aí de variável, a gente precisa considerar um determinado domínio. Então, vamos considerar um domínio D qualquer, mas onde nesse domínio nenhum objeto satisfaz φ. Ok? Então, a gente está dentro de um domínio onde nenhum objeto satisfaz φ. O que vai acontecer com o valor verdade? Φ é falso. Então, essa conjunção aqui, ela vai ser o quê?
falsa, certo? E aqui? Quando ninguém satisfaz. Perfeito. Então, tem uma diferença crucial. Que foi, Ju? É que A de você baixo? a senhora falou ao mesmo tempo que A de a baixo gente é falou. verdadeira, né? A segunda. Luiz. Professora, a Pode senhora está falar. escutando a gente? Eu não estou escutando. Por que será? Não sei. Por que eu não estou escutando? Deu ruim. Fio é anunciado qualquer. Não estou escutando nada. Ai, que absurdo. E tá tudo ativo. Peraí, deixa eu voltar lá. Aí, ó. Agora eu não fico menos triste por ter sido ignorado. Foi mal, desculpa aí. Eu não estava escutando, não, gente. Por que eu não estava escutando? Não faço a menor ideia. Bugou. É. Tá bom, então me falem aí. O que vocês estão falando? É que teve uma hora que era verdadeiro, falso, aí você falou isso aí, só que tinha mandado ao mesmo tempo a mensagem verdadeiro e falso, aí confundiu. Ah, tá. Foi mal. Então vamos lá. Aqui no primeiro, né, quando ninguém satisfaz FI, isso vai ser o quê? A conjunção é. Isaac triste no grupo. Foi mal, não estava ouvindo, não. A conjunção vai ser o quê? Vai ser falsa, certo? Porque ninguém no domínio satisfaz. Eu estava dizendo que todo mundo, ok? Agora, aqui, ninguém satisfaz o enunciado FI. Mas, opa, o sim, então, tem aquela pegadinha lá na tabela, né, não? Isso, o FI é esse cara aqui. E esse aqui é o psi. Beleza? Quando o FI é falso, ou seja, nenhum elemento do meu domínio satisfaz. Isso aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Isso, perfeito. Ok? Então, essa diferença na simbolização é sutil lá quando a gente está falando, mas a simbolização é diferente e isso é muito importante pelo fato de que 1 e 2 têm valores de verdade, podem ter valores de verdade dentro de um determinado domínio distintos. Ok? E o mesmo acontece na existencialização. Então, por isso que é importante observar essa diferença aí na simbolização. Belezinha? Vocês estão falando alguma coisa? Só para eu saber? Não? Tá. Agora fiquei apreensiva. Bom, amores, precisamos de um símbolo, né? Tudo na matemática a gente precisa de símbolo. Então, vou lá, 2 símbolos para vocês. Para todo, a gente simboliza com esse A de cabeça para baixo e o existe com esse E virado aí para o lado contrário. Ok? Então, sempre que vocês virem esses símbolos, vocês já sabem que o primeiro é para todo e o segundo é existe. Bora lá. Todos são mortais, já fizemos, né? Então, propriedade ser mortal, enunciado componente X é mortal, e simbolizando, não apareceu, vai aparecer depois, tá? Simbolizando, vai aparecer aquele símbolo, o A invertido, né? O A de cabeça para baixo, para todo X, X é mortal. Vamos lá. Existem alienígenas. Vamos ver. Propriedade, ser. Opa! Não precisa. Não vai precisar, não. Tá bom? É porque a existencialização, ela é meio difícil de ler quando a gente está só com os símbolos. Tá? Então, em geral, vai aparecer um colchete. Existem alienígenas.
Propriedade. Ser alienígena. Enunciado componente. Y é alienígena. Cada uma é uma viúva negra. Isso é uma existencialização ou uma generalização? Generalização. Perfeito. É a mesma coisa que dizer que todas são, né? Viúvas negras. Não sei como é que faz viúvas negras. Como é que é o plural disso, gente? Sou péssima em plural de coisa composta. Vocês acabaram Eu acho que não tem um plural. Não tem? Ah, tem Eu que... acho que não tem um, assim, não um plural bonitinho, entendeu? Deve ser Eu viúva. acho que é viúvas negras. Dos dois, né? Eu também, foi a primeira coisa que eu falei, mas depois eu fiquei na dúvida. Tá bom. Ah, show, Traian. Muito obrigada. Mas eu sou horrível com plural de composto. É uma das coisas em português, uma das poucas coisas que eu sou bem ruim, assim. Nunca lembro. Vai lá. Então, é a mesma coisa que escrever isso, né? Todas, ou cada uma. Então, a propriedade aí é ser viúva negra. Enunciado componente. Z é viúva negra. Todos os homens são mortais. Propriedade. Ser homem. Ser mortal. Enunciados componentes. X é homem. X é mortal. Ok? Usei o X aqui de novo. São exemplos diferentes, não tem problema. Existem pessoas que valem a pena. Então, quais são as propriedades aí? Ser pessoa, valer a pena. Ok? Enunciados componentes. Não sei qual a letra que eu coloquei. W é pessoa, W vale a pena. Todos os atletas amadores têm contusões. Então, propriedades. Ser atleta, ser amador e ter contusões. Todo mundo concorda? Tranquilo até agora? Enunciados componentes, não sei qual foi a letra. K é atleta, K é amador, K tem contusão. Bom, como vocês já estão acostumados, enunciados componentes, tanto aqui quanto lá na primeira parte que a gente viu que a gente não lidava com variáveis, a gente não tem ocorrência nem de conectivo, nem de quantificador. Tá bom? Legendar, gente. Agora a gente vai legendar a parada, né? Separamos em enunciados componentes, a gente vai legendar. Basicamente, a gente vai dar um nomezinho para cada enunciado componente que a gente determinou. Observem que aqui aparece essa anotação aqui, ó, como se fosse uma funçãozinha, tá? Por que vai aparecer isso? Para explicitar que a gente está lidando com variáveis, ok? Que esse enunciado se refere àquela variável que a gente está utilizando. Então, nada mais é do que separou o enunciado componente, vai dar um nome para cada enunciado componente diferente e distinto. Observa que o enunciado, agora, ele depende de uma variável. Então, por isso é que vai aparecer essa anotação aqui, ó, tipo f de x, tá? Ok? Então, cada enunciado, ó, o φ1 depende de V1. Então, a legenda do φ1 vai ser L1, que também depende de V1. Ok? E aí, um enunciadão, a gente vai fazer o quê? A gente vai simbolizar os enunciadinhos, os enunciados componentes, e vai usar os conectivos e quantificadores no enunciadão. Tá? Então, vamos lá. Aqui, no caso, a gente só está com uma única ocorrência de propriedade. Depois a gente vai aumentar isso. Todos são mortais. Já vimos, né? Chamei de MX o enunciado. X é mortal. Sacaram o lance da legenda? Nada mais do que isso aí. Ok? Bem semelhante ao que a gente fazia. Como é que a gente simboliza, então? Todos são mortais. Para todo X, MX. Foi?
símbolo do para todo, ok? Então, o para todo, o existe, eles sempre são colocados na frente, né, do enunciado componente. Existem alienígenas. Eu chamei de AY. O enunciado Y é alienígena. Então, como é que vai ser a simbolização? Vai aparecer aquele Ezinho, né? Invertido. Existe Y, tal que AY. Agora, cada uma é uma viúva negra. Legenda. NZ. NZ. Z é viúva negra. Tranquilo? A gente viu que isso é uma generalização. Então, vai aparecer o quê? O Azinho de cabeça para baixo. Para todo Z, NZ. Show? Podemos continuar? Agora, imagina que a gente tenha outra propriedade, igual os outros exemplos que a gente viu. A gente tem que ver como é que eles se estruturam pelas ligações dos conectivos. E aí a gente vai representar como a gente já está acostumado. Tá bom? Vamos ver na prática. Todos os homens são mortais. Observa a posição do verbo na hora de simbolizar, né? Estou dizendo que, dentro do meu domínio, aqueles que são homens são mortais. Então, vamos lá. A gente tem a propriedade aí, ser homem. Então, acho que eu coloquei X é homem, né? E X é mortal. Então, H de X, X é homem. MX, X é mortal. A simbolização vai ser o quê? Para todo X, H de X implica em MX. Foi, gente? Todo mundo entendeu? Ô, professora, só para mim ter certeza, a letrinha que a gente coloca é como se fosse uma função de x, em função de x, né? Isso. É só para dizer que a gente está lidando com uma variável aí. Ah, tá. Que aí que aí entraria no domínio, teria um domínio dela, né? Perfeito. Entendi. Muito obrigado. Para avaliar, vai depender do domínio que você tá? Vamos lá. Existem pessoas que valem a pena. Então, a gente tem a legenda. PW, W é pessoa. VW, W vale a pena. Ok? É uma existencialização. Então, observa, não está explícito ali nenhum sintão, certo? Então, o que vai aparecer? Vai aparecer um E. Existe W, tal que W é pessoa e W vale a pena. Ok? Então, existe W, tal que PW e VW. Bora, próximo. Todos os atletas amadores têm contusões. Olha onde está o verbo. Depois de atletas amadores. Beleza? Então, eu estou olhando lá no meu domínio. Quem é atleta amador aqui? Ah, então você tem contusão. É isso que eu estou falando aí. Certo? Então, vai aparecer o sintão aí. Ok? Então, vamos lá. Legenda. A gente viu que tinha 3 propriedades aí, né? Ser atleta, ser amador e ter contusão. AK é atleta. MK, K é amador. CK, K tem contusão. Simbolizando para todo K. Observe o seguinte, ó. Para satisfazer a parada aqui, ó, tem que ser atleta e amador, né? Ao mesmo tempo. Então, aqui ó, no meu sim, então, apareceu esse parênteses aqui com a conjunção, implicando em ter contusão. Show?
Belezinha? Acho que acabamos os exemplos. Podemos continuar? Que horas são? 11 horas, tá ótimo, eu acho. Vou beber uma aguinha aqui, gente. Bom, agora a gente vai falar de equivalência de enunciados quantificados. Quando a gente falou lá dos enunciados que não eram quantificados, a gente falou de equivalência e a gente viu o método das tabelas, né? Onde a gente estudava todas as interpretações para um determinado enunciado e para outro enunciado, né? E aí a gente via, assim, em cada interpretação, o valor verdade desses enunciados batia. Só que agora a gente está com variáveis, né? Então a gente tem domínios. Então, a questão da equivalência ela é um pouco mais difícil de avaliar no caso de enunciados quantificados, tá bom? Por quê? Porque a gente vai ter que considerar os domínios. Vamos ver aqui o exemplo. Nem todos são felizes. E uma coisa importante que a gente vai falar, por que a gente precisa da equivalência, né? Justamente pelo fato de que a gente precisa aprender algumas equivalências que são fundamentais aí quando a gente utiliza o para todo e o existe. Por exemplo, a negação desses caras, que vai ser fundamental para a parte lá de técnicas de demonstração. Opa! Isso parece mesmo, né? Nem todos são felizes. Vocês concordam? Quando eu digo nem todo mundo é feliz, é porque existem alguns que são infelizes, não é? Vocês concordam que, pensando assim, né, no que a gente fala no nosso dia a dia, nem todos são felizes. Então é porque existe um exemplar ou outro aí que não é feliz, que é infeliz. Beleza? Ih, rapaz, mas vocês estão afiados, hein? Isso aí. Beleza? Bom, aí eu estou colocando, né, essa hipótese aí, se ser infeliz é a negação de ser feliz, dizer que nem todos são felizes seria a mesma coisa de dizer que existem infelizes. Será? Será que isso é verdade? Ó, observa aí, ó, tudo que vocês falaram. Acho que foi Ju, né? Foi Ju? Quem que foi? Parece isso, foi Ju e depois Thaísa. Olha só, nem todos são felizes. Então, a gente está negando para todo, né? Para todo X, FX. Foi o que Gil falou. E depois Thaísa me veio com um tapa, falando o quê? Que a negação do para todo vai ser um existe. Um existe, né? Mas, ó como é que a gente escreveu aqui, ó. Existem infelizes. A gente deu uma negada aqui, né, no ser feliz. Então, será que essas duas coisas aqui são equivalentes? Ou seja, não para todo é o existe do não? Bom, falando assim, né? Parece que é verdade, não parece? Dentro da nossa experiência cotidiana, da nossa vivência, parece que isso aí é verdadeiro, né? O que a gente vai fazer é mostrar que isso de fato é verdade. Tá bom? Agora, outra coisa que a gente vai fazer aqui, né? Outra equivalência que a gente vai mostrar. Olha esse caso aí, ó. Imagina que agora eu não estou mais dentro de um contexto assim, onde da minha vivência eu consigo avaliar se o negócio parece que está certo ou o negócio que parece que está errado. Imagina que eu já tenho o meu enunciado simbolizado assim. Ó. Eu tenho um para todo X e uma conjunção. Será que eu posso escrever isso assim? A famosa distributiva?
Será que rola? Ju acha que não. Pô, nesse caso, eu acho que poderia sim, porque por ser uma conjunção não vai afetar o resultado final. Vocês são muito engraçados. Nin é o não com sim? Tá meio quântico você? Depende do momento da foto? É, professor. Fala, Isaac. Eu tô te ouvindo. Tá, porque só pra, só pra confirmar que eu falei, caraca, eu tô ficando no vácuo de novo, putz. Mas no caso, não, eu acho que pelo fato de ser uma conjunção, eu acho que talvez não tenha interferência no resultado final, porque as duas precisam ser verdadeiras para a conjunção ser verdadeira. Então não faz não faz diferença se colocar o todos dentro de cada separado para cada. A gente tem um para todo, né? Uhum. Será que isso aí que você está falando funciona com existe? Eu acho que aí coexistem. Não sei, né? Pensa aí mais um pouquinho. Bom, não é normal não ser capaz de opinar. É normal, né? Primeira vez que vocês, provavelmente, creio eu, né? Que seja a primeira vez que vocês estão tendo contato com isso, né? Bom, será que a gente consegue aplicar a distributiva? Aí observa que a gente está lidando com um para todo e uma conjunção. E será que a gente consegue aplicar sobre a disjunção? E depois, será que a gente pode fazer a mesma coisa com a existencialização? Muitas perguntas, né? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer para tentar mostrar essas equivalências aí. Ou tentar refutar a equivalência. Não, isso aí não é equivalente de jeito nenhum. Tá bom? Então, a gente vai ver essas duas coisas. Vamos lá. Primeira coisa. Como é que a gente poderia reescrever esse para todo x p de x? O que quer dizer, né? Qual é o nosso entendimento sobre para todo x p de x? Tentando traduzir, sair dessa coisa bem matemática que está aí, só letra, né? Que às vezes a gente olha assim, o cérebro faz cri, cri, cri. Então, primeira coisa é tentar traduzir. Não, eu sei o que isso significa. Vamos lá. Para todo x, você sabe que você está dentro de um domínio. Você tem uma variável x que representa todo mundo que está ali dentro do seu domínio. Certo? E P de x está relacionado a uma propriedade. A gente quer avaliar se esses caras, se essa afirmação aí é verdadeira. Ou seja, para todo x, ou seja, todo xzinho que está lá dentro, x1, x2, x3, x4, até o xn, eu quero saber se todos esses x's satisfazem a tal da propriedade que está sendo representada aí por esse enunciado quantificado. Certo? Para o para todo ser verdadeiro, pode ter um exemplar lá dentro que não satisfaça? Estou dizendo assim, não. Todo mundo sabe matemática discreta. Para isso ser verdadeiro, pode existir alguém que não saiba matemática discreta? Não, né? Todo mundo tem que satisfazer. Então, vocês concordam que todos os xzinhos que estão lá no nosso conjunto, no nosso domínio, né? Eles precisam satisfazer? E se todos eles satisfazem, uma conjunção é satisfeita? Beleza? Se todo mundo é verdadeiro para a propriedade, então a conjunção dessas propriedades para cada um dos elementos, ela vai ser verdadeira. Certo? Então, a gente pode escrever o para todo x dessa forma. Imagina que A, B, C, D, E, enfim, todo mundo que está lá dentro do nosso domínio D são esses caras aí. A, B, C, D, E, F, G. Peguei todo mundo. Vocês concordam que isso daqui só vai ser verdade quando essa conjunção aqui for verdade?
Sim? True. Beleza? A conjunção ela só é verdadeira quando todos os elementos que a compõem são verdadeiros, né? Então, se todos são verdadeiros, significa que todo mundo que está dentro do nosso domínio satisfaz a propriedade. Então, para todo é verdadeiro. Então, a gente pode reescrever, né, o para todo como essa conjunção para todos os elementos que estão dentro do nosso domínio. Professor, mas se eu tiver uma quantidade exata de elementos, eu posso só botar cada elemento e o outro? Poderia colocar. Beleza? Mas pode ser. Pode ser que num domínio aí qualquer, a gente quer mostrar a equivalência em geral, né? Então, pode ser que num domínio aí qualquer, você tenha uma infinidade aí de elementos. Ok? Entendi, obrigado. Isso vai ser útil para a gente porque a gente quer mostrar equivalências, tá bom? Como eu falei, mostrar equivalência aqui é um pouquinho mais difícil lá do que no método das tabelas. Um pouquinho mais difícil não, mas é um pouquinho mais inusitado, eu diria. Tá? Então, vocês concordam que eu posso reescrever isso dessa forma, né? Ok? E se fosse a existencialização, gente? Existe X, tal que P de X. Existir alguém que satisfaça P de X. Então, basta eu olhar lá no meu domínio. Ah, esse aqui, ó, o B satisfaz. Se esse cara satisfizer, se esse cara for verdadeiro para a propriedade, a existencialização é verdadeira. Vai ser o ou. Maravilhoso. Basta que um seja verdade para que toda a existencialização seja verdade. Beleza? Então, vai ser uma disjunção. Lindo. Então, a gente vai mostrar agora que aquela negação do para todo vai dar um existe. Não. Existe não, né? Não para todo, existe não. A gente vai mostrar que essa equivalência é de fato verdadeira. Ok? Então, é isso que a gente quer mostrar. Não para todo f de x é equivalente a existe x, não p de x. Não, p de x está errado aqui, gente. Foi mal. Foi mal, desculpa aí. Aqui não é p não, tá? Aqui é f. Deixa eu anotar para ver se eu lembro de trocar. Não para todo x, existe x, não p de x. É tudo f, tá? Belezinha? Bom, vamos lá. A gente vai avaliar valor verdade, porque é equivalente se em todos os contextos que existem, né? Se esses caras aí assumirem o mesmo valor verdade. Bom, quando é que isso daqui, não para todo x, p de x, é verdadeiro? Bom, isso, o não é verdadeiro se e somente se sem a negação for falso. Todo mundo concorda com isso? Tranquilo? Ok. Tiramos ali a negação. O que eu vou fazer agora? Eu vou expandir esse para todo x, p de x. Como? Eu vou substituir usando o que a gente acabou de ver. A conjunção. Não entendi. O que é isso aí que a Ju escreveu? Não. É de equivalente. Ah, esse daí? Isso. É de equivalente. Ela perguntou isso, gente? Eu perdi aqui no chat. Ah, é equivalente. Ok? Bom, então a conjunção toda tem que ser falsa. Tranquilo? Bom, mas isso... Estou fazendo uma jogada aqui, né, meus amores? Por quê? Eu tenho que ter olho de águia. Eu tenho que olhar onde eu quero chegar. Tá bom? Eu quero migrar, né, esse não aqui de fora
para dentro. Então, estou querendo passar o não aqui para pertinho do enunciado, coladinho com o enunciado. Então, eu quero manter aqui, ó, eu quero continuar tendo PA, IPB, IPC, IP, tananã, tananã, tananã. Todo mundo concorda que eu colocar não PA, eu não alterei o que eu tinha? Não PB, não PC, e assim sucessivamente? Pode falar, Isaac. Eu ia perguntar sobre isso mesmo, porque se você tá colocando não, você tá tornando positivo de novo, então Isso, eu tô não tá sendo, não tá seguindo o que você precisava. Não, vai aparecer, ó. Porque, observa que eu tenho 2 nãos aqui. Aham. Ó, observa que eu não posso colocar só o não aqui. Porque se eu colocasse o não PA e não PB, não seria uma equivalência, concorda? Eu estaria alterando isso aqui. Certo? Eu tenho que reescrever, eu estou usando um se somente se, né? Eu tenho que reescrever isso aqui de maneira equivalente. E todo mundo concorda que não PA é igual a PA? Sim, isso sim. PB é igual a PB? E assim sucessivamente? Agora, olha o truque de mestre. A gente vai tirar o não, um deles, tá? Então, olha o que vai acontecer. Eu peguei esse primeiro não aqui e coloquei para fora, como se eu fizesse uma evidência. Beleza? Só que olha o que aconteceu. Quando eu coloco esse não para fora, eu troquei aqui, ó, o meu conectivo. Quem sabe me explicar por que eu troquei esse conectivo? De E passou a ser OU. É uma lei. Isso aí. Qual é o nome da lei? De Morgan. É, lei de De Morgan. Tem o D. Tá bom? Perfeito. Todo mundo enxerga? Quem não enxergou, faz a prova real aqui agora, ó. Se você for aplicar esse conectivo da negação aqui, ó, dentro do colchete, o que você vai obter pela lei de De Morgan? Vai ser não P, A, E, não PB, E, não PC, beleza? Então, quando você põe em evidência, você troca aqui o conectivo. Ok? Todo mundo sacou isso? O truque de mestre? Sim ou não? Show! Bom, isso é falso, né? Opa, mas isso é uma negação. Então, o que quer dizer? Que se você tirar a negação, o que está aqui dentro, então, do colchete é o quê? É verdadeiro. Perfeito. Opa! O que é isso, gente? É um ou de não PA, não PB, não PC. Ou seja, é uma existencialização de não PX. Beleza? Provei matematicamente. Observem o seguinte, mais importante aí. Deu verdadeiro aqui. E tem que dar verdadeiro, porque eu estou querendo mostrar que é equivalente. Eu estou querendo mostrar aqui que, independente de onde eu estou, do domínio que eu estiver, sempre que esse enunciado aqui for verdadeiro, esse enunciado aqui vai ser verdadeiro. Beleza? Tranquilo? Então, com isso, a gente mostrou que para todo x, px e existe x não px, são equivalentes para qualquer domínio que a gente tomar.
e qualquer propriedade nesse domínio. Observa que aí, em momento algum, né, eu fixei nada. Eu não fixei nem domínio, não fixei propriedade, não fixei nada. É tudo genérico. Ok? Então, quando vocês forem negar uma generalização, vai aparecer uma existencialização da negação do enunciado. E agora? Bom, Isaac tinha razão. Podemos distribuir o para todo sobre o E, ok? E a gente vai mostrar isso agora. Da mesma forma, tá bom? Então, vamos lá. Para todo x, P de x e Q de x. Eu estou supondo que esse enunciado é verdadeiro. Eu vou querer mostrar, no final das contas, eu vou ter que chegar nesse enunciado aqui com o valor verdade verdadeiro. Ok? Então, vamos lá. Isso é verdadeiro se somente se aquela nossa querida conjunção for verdadeira. Beleza? Observem que aqui ficou faltando uma chavezinha, ó. Tá? Abri aqui a chave. Observem que aqui, ó, o para todo, né, se referia a uma conjunção. Então, ó, quando a gente abre, né, o para todo em conjunções, ó, os nossos terminhos aqui, né, ó, eles são outra conjunção. Todo mundo enxergou? Quando eu estou considerando o elemento A do meu domínio, eu tenho PA e QA. Quando eu estou considerando o elemento B, PB e QB. E aí eu vou fazer a conjunção de todas essas conjunções aí que eu estou falando. Tranquilo? Isaac, pode falar. No caso, a conjunção é como se, assim, não importasse se você tiver... Se você... Elas, como você, tipo, depende das duas, de todas serem verdade para ser verdade, não faz tanta diferença você colocar elas separado por parênteses, essas coisas assim. Perfeito. E, na verdade, vai ser isso que a gente vai fazer agora, Isaac. A gente vai agrupar os termos semelhantes. Porque olha o que acontece aqui, olha o que a gente quer mostrar, né? A gente quer mostrar que dá para a gente colocar o para todo colado no P de x e o para todo colado no Q de x, né? Então, agora a gente vai juntar todos os P's e todos os Q's. E a gente pode fazer isso porque a gente sabe, a gente tem aquelas propriedades lá, né, da conjunção e da disjunção. Então, a gente pode agrupar ali os termos semelhantes, a gente pode associar, né, os termos semelhantes, os termos referentes a P e os termos referentes a Q. Beleza? Então, vai ser isso que a gente vai fazer agora, visando sempre o nosso objetivo aqui. Então, isso é verdadeiro se somente se, ó, juntei todos os PAs, ou todos os PX aqui, e juntei todos os PX aqui. Todo mundo concorda que é uma conjunção dos P's? Então, eu posso reescrever como para todo P? E aqui é uma conjunção dos Q's, então eu posso escrever como um para todo Q? Beleza? Então, esse pedaço aqui eu reescrevo como para todo x, px, e aqui para todo x, qx. E isso é verdade. Então, a gente acabou de mostrar que isso aqui é verdade, se somente se isso aqui é verdade, independentemente do domínio e das propriedades que eu estou considerando. Beleza? Então, esses enunciados, eles são equivalentes. Ok? Essa é mais tranquila do que a outra, né? Não precisa daquele truque de mestre lá. Bom, então aqui é a definição formal, né? De enunciados quantificados equivalentes. Então, a gente tem dois enunciados quaisquer, φ e ψ. E a gente tem as ocorrências desses enunciados componentes aqui, né? Que representam propriedades. A gente diz que esses dois enunciados, φ e ψ,
eles são equivalentes se e somente se, em qualquer domínio e propriedades, né? Nos domínios que a gente está considerando, a gente tem que esses dois enunciados possuem valores iguais. Tá? Então, foi isso que a gente fez ali na prática. Tá? É que eu escrevi utilizando o símbolo que a gente está... Mas é só bobeirinha. Ok? Agora, olha só. Então, os enunciados, eles são equivalentes quando, para todo domínio e para toda propriedade dentro do domínio, o φ e o psi possuem valores iguais. Então, quando é que dois enunciados não são equivalentes? Ou seja, eu tenho que negar isso aí que eu estou dizendo. Acabamos de ver, né? Como é que é a negação de um para todo. Estou negando para todo, vai aparecer o quê? Existe da negação. Beleza? Ok? Então, ó, dois enunciados não vão ser equivalentes quando existir um domínio e propriedade tal que φ e psi possuem valores diferentes. Basta exibir um, ok? Basta exibir um. Para provar que não é equivalente, basta você pensar, olha, nesse domínio aqui, se eu considero esse enunciado aqui e esse enunciado aqui, dá problema. Ok? Eles não possuem o mesmo valor verdade. Vamos ver exemplo aqui. Bom, a interpretação ela vai depender diretamente do domínio onde a gente está. Então, é meio como se a gente estivesse particularizando, sabe? O enunciado que está simbolizado. É o contrário da simbolização. Quando a gente simboliza justamente para a gente não se ater ao significado ali. Quando você interpreta, você particulariza aquilo a um determinado contexto e a uma determinada propriedade. Então, ó, a gente vai ver aqui não equivalências fundamentais. Eu tinha alguns exemplos, mas eu acho que eu tirei porque o tempo era curto. Mas, por exemplo, se a gente... Eu acho que vai ainda aparecer algum exemplo. Vamos ver até o final da aula. Então, aqui, ó, vamos ver. Aí, tá aí o exemplo. Tô maluca. Tô louquinha, gente. Foi mal, desculpa aí. Imagina que a gente tem esses dois enunciados aí, ó. Existe x, f de x, e para todo x, f de x. É bem claro que esses caras aí não são equivalentes. Todo mundo concorda? Né? Existe x, f de x, para todo x, f de x. Existem alguns contextos onde esses caras podem assumir o mesmo valor verdade? Existem. Mas é suficiente que exista um contexto onde esses caras assumam valores diferentes. Vamos tentar pensar em algum? Por exemplo, se a gente considerar números inteiros, tá? O nosso domínio é o conjunto dos números inteiros. A propriedade é ser negativo. Ok? Se dentro do conjunto dos números inteiros eu afirmar existem números negativos, isso é verdade ou isso é mentira?
É mentira? Buguei agora. Dentro do conjunto dos números inteiros. Inteiros. Não é natural, não. Beleza? Inteiros. Se eu falar existem números negativos, isso é verdade. Agora, e se eu usar o para todo? Para todo inteiro, ele é negativo. Isso é falso. Beleza? Existem inteiros positivos. Então, como é que eu estou afirmando que esses enunciados eles não são equivalentes? Eu estou exibindo um domínio e uma propriedade onde esses dois caras aí assumem valores opostos. Ok? Lucas, pode falar. Então, se for, tipo assim, o domínio for números naturais e a propriedade ser positivo ou nulo, então os dois vão ser equivalentes, né? Calma. Dentro desse domínio, foi o que eu falei. Existem domínios onde esses caras possuem o mesmo valor, certo? Porém, para mostrar que eles não são equivalentes, é suficiente exibir um. Por quê? Dizer equivalente é dizer que em qualquer domínio, para qualquer propriedade, esses dois caras assumem os mesmos valores. Beleza? Então, de fato, nesse seu exemplo aí, eles vão assumir o mesmo valor, mas isso não é suficiente para mostrar equivalência. Por quê? Porque eu consigo exibir um domínio e uma propriedade onde esses caras assumem valores opostos. Beleza? Não basta num domínio eles assumirem o mesmo valor. É preciso que em todos os domínios, para qualquer propriedade, eles assumam o mesmo valor. Ok? Não é fácil achar um igual, não, hein? Quê? Então não deve ser fácil achar um igual, não. Para todo domínio, toda propriedade? Acabamos de ver dois, né? Dois enunciados que são equivalentes. A negação do para todo e a distributiva do para todo no E, né? Para provar que são equivalentes, a gente precisa de uma prova formalzinha igual aquela que a gente estava fazendo. Para mostrar que não são equivalentes, basta você exibir um contra-exemplo. Ou seja, um domínio e uma propriedade onde eles assumam valores distintos. Por quê? Porque provar que não é equivalente é uma existencialização, ou seja, basta que exista um exemplar onde não funcione que você está feito. Provar o para todo é mais difícil. Ah, entendi. Obrigado. Ok? Então, já vimos isso. Esses enunciados não são equivalentes. E agora? Esse aqui, ó. Existe x, p de x, e existe x, q de x. Lembra que eu perguntei para vocês se era possível a gente aplicar a distributiva com a existencialização? Pois é, não é possível, tá bom? Não é possível. Vamos ver por quê? Olha, vou exibir para vocês um contra-exemplo aí. Números naturais é o meu domínio, tá bom? Vou pegar uma propriedade de ser par. Agora, vamos analisar os dois enunciados, tá bom? São duas propriedades, foi mal. Ser par e ser ímpar, tá bom? Então, vamos lá. A propriedade ser par deve ser o P de x e a propriedade ser ímpar o Q de x, ok? Representado por esses enunciados aí, simbolizados. Então, esse primeiro enunciado, dentro do contexto dos números naturais, existem números pares e existem números ímpares, ok? E no segundo, o que quer dizer essa existencialização? Desse colchete aqui. Existem números pares e ímpares. E aí? Tem diferença, né? Existem números pares e existem números ímpares. Isso é verdadeiro ou falso?
Existem números pares e ímpares. Existem números pares e ímpares? Não tem como, né? Ou bem tu é par, ou bem tu é ímpar. Ok? Então, ó, existem números naturais que são pares e existem números naturais que são ímpares. Essa é a tradução do primeiro enunciado. E a tradução do segundo, que tem valor lógico, verdadeiro, claro. Agora, aqui quer dizer o quê? Existem números naturais que são, ao mesmo tempo, pares e ímpares. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é falso. Isso aí. Beleza? E isso é falso. Ok? Então, viu a existencialização? Ficou com aquela vontade de fazer a distributiva? Lembra que não pode. Ok? Ainda bem, vontade tem que passar nessa hora. Fazer a distributiva só vai rolar com o para tudo. Ok, meus amores? Bom, com isso, a gente termina a nossa aulinha. Um bom tempo aí, ó, para vocês se prepararem para o almoço. Espero que tenha sido tranquilo. Vou colocar para vocês os slides até amanhã, tá bom? Vou colocar também o gabarito da primeira lista para vocês e os vídeos, tá? Então, até amanhã eu faço todas essas atualizações para vocês no YouTube e no Moodle, tá? Agora, antes de vocês saírem, eu devo colocar outra lista, sim. Vou dar uma olhada nas listas e devo colocar outra lista, tá? Isso. É assim mesmo, Isaac. Vou te falar uma coisa. Quando eu estava na graduação, eu estudava todos os dias, incluindo os finais de semana. Não tinha jeito. Não tinha jeito. E ainda assim, não era suficiente em alguns casos. Então, aprenda isso para sua vida, sabe? É o normal. O normal. O triste, professor, é nem ter que estudar todo dia. O triste é tentar ser organizado e estudar. Essa que é a dificuldade. E se você não estuda todo dia, aí é que a vida acaba mesmo. Porque as coisas começam a acumular. Estudando todos os dias, as coisas acumulam. Era isso que eu ia falar, professor. A gente para um dia, olha, hoje eu vou tirar a matéria acumulada. Aí chega no outro dia já tem 200 de matéria acumulada de novo. Isso aí, não tem muito jeito. Então, o ideal é estudar todo dia as 2 matérias que vocês viram naquele dia. Não deixar nunca acumular. Eu sei que às vezes não é possível, mas esse é o ideal. O triste é que eu tô tentando fazer eu tô tentando colocar as coisas, materinha tudo bonitinho, cheio de corzinha bonitinho, as coisas, isso toma muito tempo, aí acaba que chega no final do dia produzir muito pouco. Eu sei, Isaac. Eu também gosto de fazer esse tipo de coisa. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas, por exemplo, na minha graduação, se vocês pegarem qualquer caderno meu, vocês vão ver que o meu eu copiava tudo bonitinho, com corzinha. Às vezes não dá para colocar cor, mas eu tentava sublinhar, porque tinha um professor que era sinistro. Matemática, né? Não era da computação. Então, era tudo quadro, era cuspe-giz, não tinha slide, não. Então, a gente tinha que copiar tudo. Mas eu sempre também tentei fazer isso. Só que chega num determinado momento da sua vida, você vai pegar um professor que só fala, ele não escreve nada. E aí Nossa. você vê que não dá mais para você colocar coisas coloridas, só se você passar a limpo, né? Esse é o momento que você fala, não dá mais não, galera. Aí você continua copiando e tenta se organizar ali, usar a mesma cor, mas tentar sublinhar, colocar um detalhe diferente, sabe? Uma coisinha assim. Mas eu também, particularmente, gosto muito de copiar as coisas. Para mim é muito bom, para o meu aprendizado, sabe? Então, eu sempre fiz muito isso. Copiava e, às vezes, quando nada dava certo, tinha alguma